Cara, e aí assim, porque isso é uma coisa que talvez você possa falar um pouco melhor pra gente, porque é uma coisa que a grande maioria não entendeu durante o futebol brasileiro, é isso, porque o grupo de 2021 foi praticamente o mesmo grupo de 2022 e acabou que as coisas não desandaram, né, pra vocês. Com um monte de jogador bom e tal, por que você acha que rolou isso? Então, o nosso Campeonato Brasileiro foi ruim, né? Eu acho que nas outras competições a gente teve bom desempenho. No Campeonato Mineiro a gente foi campeão de novo, que é obviamente um campeonato de um nível um pouco mais baixo. Ganhamos a Supercopa do Flamengo num jogo maluco lá nos pênaltis. Fala isso não que fica triste. Foi uma loucura. Não, mas depois de ganhar o Copa do Brasil, tranquilo. E de vocês também. E aí depois nas Copas a gente foi eliminado na Libertadores pro Palmeiras, na minha opinião, jogando melhor os dois jogos e saindo nos pênaltis. Ok, do futebol pode acontecer. Com o Flamengo na Copa do Brasil, que depois foi campeão, que é um time também que compete sempre com a gente ali. Em um jogo na ida que a gente poderia ter feito 3-0 e matado, talvez. Tomamos um gol no final e depois no Rio o Flamengo jogou melhor e levou. E aí no Campeonato Brasileiro acho que a gente ficou devendo. Acho que a sensação nossa ali durante o ano foi que realmente assim, no Campeonato Brasileiro a gente ficou devendo. E mais grave ainda, vamos dizer, que em casa, cara. Porque fora de casa o nosso desempenho foi igual ou até um pouquinho melhor do que 2021. Agora em casa a gente passou assim por situações assim inacreditáveis. Jogo assim da gente controlar o jogo todo, finalizar 20 e poucas vezes, o adversário ter 2 chutes no gol e sair com empate ou com a vitória. Então, acho que o que a gente esse ano aí tá remoendo aí foi o desempenho no Brasileirão em casa. E que assim, eu acho que não faltou um desempenho assim na performance, mas faltou o resultado, assim, em vários jogos que a gente poderia ter saído com a vitória e, por um motivo ou outro, deixou escapar. Cara, e, por exemplo, você está disputando uma Libertadores. Se você não quiser responder isso, não responde, tá? Você está disputando a Libertadores, está disputando um campeonato de mata-mata que, teoricamente, tem uma repercussão um pouco maior que o brasileiro. Porque o brasileiro é pontos corridos, então vai decidir lá no final. A expectativa é menor do que essas outras não competições. é todo jogo que é gigantesco. Não é todo jogo gigantesco. Não se tem o peso, né? O peso da decisão, né? O mata-mata, ele traz coisa. Então, assim, vocês estão lá em alto nível disputando essas duas competições, a Libertadores, que hoje é a maior, que todo mundo quer, e vocês são eliminados, cara. Não dá um desânimo? De, tem um brasileiro ainda, mas, acabamos de sair aqui. Aqueles primeiros jogos que você vai disputar ali, né, subsequentes do brasileiro, não dá um desânimo? Você fala, dá um desânimo, eu não sei se é a palavra, mas assim, dá uma abalada. Eu lembro em 2021 a gente foi eliminado em casa pelo Palmeiras na Libertadores, com aquela regra do gol fora, de né? casa, que não tem mais. Aquilo ali foi foda, porque a gente sentia que a Libertadores era nossa, sabe? A gente tava muito, muito confiante e à vontade desde o início da competição. E eu lembro que... Esse aí, o Galo, se tivesse ganhado do Palmeiras... acho que era o Flamengo na final, né? Mas era talvez um dos poucos que realmente tinha condição de levar os 3. Porque assim, em 2019 o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil lá, beleza, aí ganhou a Libertadores do Campeonato Brasileiro. Aí no ano seguinte, o Palmeiras foi, mas no Campeonato Brasileiro não tinha a mínima chance, né? Aí em 2021, o Galo ganhou o Campeonato Brasil com o pé nas costas, o Campeonato Brasileiro também. E, cara, eram mais 2 jogos só na Libertadores. Então, um jogo, na verdade, que a final já era um jogo só. No caso, Palmeiras e mais um. Né? Sim. Então, assim, era um do... Porque, por exemplo, o Flamengo também não teve chance de Campeonato Brasileiro esse ano, mas ganhou os outros 2. Então, é porque é tão raro acontecer isso, do time ter condição de ganhar todos, e o Galo desse ano tinha. A gente tinha condição. Obviamente, a gente já estava muito bem no Brasileiro, já era líder, se eu não me engano, na época. Mas eu lembro que até o Cuca bateu nessa tecla e eu concordo com ele, que assim, o jogo pós-eliminação foi um jogo contra o Inter em casa. E aquele jogo foi assim decisivo para o título brasileiro, porque a gente estava assim, abalado ainda da eliminação. Foi um jogo contra um time bom, um time em casa, um jogo difícil, tava caindo uma chuva pesada, o campo pesado, alagado. E aí o Keno, se eu não me engano, fez 1-0, a gente ganhou aquele jogo, aquilo deu calma, nós temos ainda o brasileiro. E por incrível que pareça, cara, se você perguntasse para qualquer torcedor do Atlético naquele ano qual título eles queriam, eles iam falar o brasileiro. Então assim, a gente perdeu a Libertadores, óbvio que o torcedor ficou chateado, a gente ficou chateado, mas assim, existia uma mágica naquele Brasileirão, assim, o torcedor ele tava assim, obcecado por ganhar aquele título, e acho que toda essa pressão deles de fora se transformou, na verdade, assim, em uma motivação muito grande pra gente. A gente chegou naquele final de ano, obviamente, para jogar ainda a final da Copa do Brasil, que era depois do Brasileiro ainda, mas a gente não tava nem pensando na Copa do Brasil, para ser sincero. A Copa do Brasil era um bônus, assim, se a gente ia dar a vida, ia tentar ganhar, mas o Brasileiro era tudo. Então, assim, acho que
pra nós significou muito e tenho certeza que pra torcida do Atlético significou tudo esse título brasileiro, assim. Foi uma festa absurda. A gente chegou da Bahia na madrugada lá em BH, foi, assim, inesquecível, assim. Foi bacana demais.